Antes de começarmos a falar dos sinais da volta de Cristo, propriamente dito, quero que você abra comigo Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 12. Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 12, quando o profeta fala deste grande evento que será a volta de Cristo. Isaías 2:12, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra. Agora preste atenção nessa expressão. Por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Não sei qual é a sua versão, mas eu prefiro esta revista e corrigida. Versículo 20. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. Olha o versículo 21 novamente. E meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Diga aleluia. Repita comigo, não sei como está na sua versão, mas me acompanhe aqui, por favor, repita comigo essa expressão tremenda. Por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Então, meus amados, a volta de Cristo, não é? É uma das doutrinas mais enfatizadas por todas as Escrituras. E, fazendo um levantamento ainda outro dia, no Novo Testamento, nós temos, com exceção de apenas 4 livros do Novo Testamento, nós temos nos outros 23 livros do Novo Testamento, com exceção de Gálatas, Filemão, 1ª e 3ª carta de João, só em 4 livros não há nenhum texto falando sobre a volta de Jesus. Em todos os outros, Paulo, Pedro, João, o escritor de Hebreus, Tiago, todos os outros livros falam, tem versículos sobre a volta de Jesus Cristo. Então, a doutrina das últimas coisas, que em teologia se chama escatologia, ela está muito bem fundamentada nas Escrituras, sem dizer que existe um livro inteirinho, que é o Apocalipse, o último, o que fecha a Bíblia com chave de ouro,
tem um livro inteirinho, só dedicado à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, essa doutrina é muito importante, ela tem que ver com a consumação da nossa fé, será o clímax do projeto de Deus, de erradicar totalmente o pecado e o mal desta terra e do universo, e será a implantação do seu reino na terra e no universo. Este projeto começou antes da fundação do mundo, lá na eternidade, antes que o homem fosse criado, com o pacto que o Pai fez com o Filho, o pacto da redenção, para salvar o homem que ele sabia que ele iria se perder. E este plano maravilhoso teve o seu ponto-chave na encarnação, morte, ressurreição e exaltação de Cristo. E a partir do momento que Jesus completou a sua obra e voltou para os céus, se tornando nosso sumo sacerdote à direita do Pai, começaram os últimos dias do sistema deste mundo. Então, meus irmãos, o que nós vamos ver hoje, primeiro ponto sobre a volta de Jesus Cristo nessas semanas, são o princípio das dores. O princípio das dores. Abra comigo Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Há muitas ministrações diferentes sobre a volta de Cristo. Há várias doutrinas, não é, no meio evangélico, no meio cristão, para interpretar os textos, o livro do Apocalipse, Daniel e etc. Há muitas correntes de explicação e de comentários e de procurar elucidar os sinais da volta de Cristo. Mas, nesses anos todos que eu estudo esta doutrina e que eu prego esta doutrina, vocês imaginem que já fazem 56 anos, desde 1961, que eu conheço esta doutrina. Quando eu tinha 16 anos de idade, foi com esta doutrina que o Senhor me alcançou ainda adolescente. E nestes 56 anos, esta mensagem nunca se esmoreceu no meu coração, nunca perdeu o brilho, e sempre que eu leio a palavra de Deus, esta mensagem fica ainda mais viva no meu coração. E uma das coisas que aprendi nesses anos foi, antes de qualquer coisa, prestar atenção, dar toda a importância aos sinais que Jesus mesmo estabelece como precursores da sua volta. Porque não adianta nada nós queremos explicar a volta de Cristo sem priorizarmos o que ele disse sobre a volta dele. Porque, afinal de contas, ele é a pessoa mais interessada nisto, não é? Mesma coisa se você fosse fazer uma viagem muito esperada e os outros ficassem dizendo para você como é que você vai viajar, como é que você deve fazer, e você não ter oportunidade, não é, de desenvolver o seu plano, o seu sonho. Então, Jesus, ele mesmo aqui em Mateus 24, no sermão chamado Sermão Escatológico, Sermão do Fim, ele, em resposta aos discípulos, ele enumera sinais que antecederiam e estariam anunciando a sua volta. Ele fez isso antes de ir para a cruz do Calvário. E se você pegar aqui o último versículo de Mateus 23, quando Jesus realmente repreende os escribas e fariseus, ele diz, o último versículo de Mateus 23, ele diz, porque eu vos digo que desde agora
não vivereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E parece que os discípulos pegaram este gancho e logo depois, no versículo 1 de Mateus 24, eles abordaram Jesus, querendo saber a respeito do final de todas as coisas. Primeiro eles falaram, admirados do templo, e Jesus Cristo disse, versículo 2, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aqui já estava mencionando um dos primeiros sinais históricos da sua volta, que foi exatamente a destruição de Jerusalém, como vocês estão vendo ali no slide projetado. E então, estando eles já mais para frente no Monte das Oliveiras, Jesus assentado, seus discípulos perguntaram no versículo 3, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa a dizer quais os sinais do fim de tudo e da sua volta. E estes sinais são chamados do princípio das dores. Por que dores, irmãos? Por que dores? Porque é a mesma coisa que uma mulher grávida, para ter o seu filho, ela passa por momentos de dores. E Deus está gerando um novo mundo, um novo céus, uma nova terra. E, além deste aspecto, existe também a dimensão da luta entre o império das trevas contra o reino de Deus. Então, esta guerra vai se intensificar cada vez mais. E Deus, a partir da volta do seu Filho aos céus, Deus já começou a tratar com os homens que o rejeitaram, que o desprezaram. Deus já começou a manifestar o seu juízo sobre a incredulidade, sobre a pecaminosidade dos seres humanos. E, ao mesmo tempo, Satanás procura agir para impedir a igreja, você, de pregar o evangelho, dos projetos de Deus se realizarem. Então, tudo isto cria um cenário de muitas dores, de lutas, de guerra espiritual, de embates e de marchas e contramarchas. E Jesus Cristo, então, falando sobre isso, olhe lá, Mateus 24, 4, Jesus disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, meus irmãos, a destruição de Jerusalém é um dos sinais mais fortes que a volta de Jesus Cristo já é um processo que Deus está desenvolvendo. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus, quando entrou em Jerusalém, naquele domingo do início da Semana Santa, quando todos o aclamavam e o saudavam e faziam festa, quando ele viu Jerusalém, ele começou a chorar. Começou a chorar, porque Jesus sabia o que estava preparado para Jerusalém. Abra comigo Lucas 19, do versículo 41 a 44. A queda de Jerusalém, meus irmãos, não foi um acontecimento isolado, mas foi o início do juízo de Deus, especificamente contra o povo de Israel,
por eles terem rejeitado o Filho de Deus e terem crucificado o Messias prometido. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, veja lá Lucas 19, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus estava muito emocionado. Olhem para mim aqui um minutinho. Nós precisamos ter uma outra visão sobre Jesus. A gente pensa que Jesus, por ser Deus e ser cheio do Espírito Santo, que Jesus tinha uma vida maravilhosa, tranquila, não é? Sem problemas nenhum. Ele curava os enfermos, expulsava demônios, andava sobre as águas, ressuscitava mortos, multiplicava pães. Mas quero dizer para você que se você ler com cuidado os evangelhos, você vai ver que Jesus o tempo todo carregou no seu coração aquele peso no seu coração. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso doía no coração de Jesus. Jesus vivia com a expectativa da cruz, com tudo aquilo que ia acontecer para ele. Por isso que no Getsêmani, ele disse para os seus discípulos: minha alma está angustiada, eu estou triste até a morte. E aqui, quando ele chega e vê Jerusalém, poderia, no meio de toda aquela festa e saudação, e o povo o recebendo, porque ele havia ressuscitado Lázaro morto há 4 dias, ele poderia estar no auge do seu ministério. Mas quando ele chega e vê Jerusalém, ele não aguenta, ele chora, ele extravasa o que estava no seu coração, ainda mais porque ele sabia como Deus iria tratar Israel por causa da sua apostasia. Olhe lá, ele chora, e no versículo 42 ele diz: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, olhe lá, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Então, meus irmãos, Jesus profetizou a queda, a destruição de Jerusalém, como sendo um dos primeiros sinais da manifestação do juízo de Deus sobre a dureza dos homens, sobre a falta de arrependimento, mesmo diante da expressão do seu amor. E esse juízo vai aumentar, e vai aumentar, até explodir na grande tribulação, nos últimos 7 anos da história desta humanidade, que nós vamos falar sobre isso na segunda-feira que vem. Então, meus irmãos, o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, um general do Império Romano, cerca Jerusalém com seus exércitos, e depois de muito tempo de cerco, de resistência de Jerusalém, destrói tudo, arrasa tudo, e os judeus são espalhados por todas as nações da terra, em cumprimento à palavra de Deus, ao juízo de Deus, que não era só através de Jesus, mas dos profetas também do Antigo Testamento. Mas os cristãos não morreram. Mais de 1 milhão de judeus, segundo os historiadores, morreu naquela batalha do general Tito contra Jerusalém. Judeus foram mortos aos montes, crianças, jovens, idosos. O templo foi completamente arrasado, destruído,
muralhas e tudo mais. Mas os cristãos foram salvos. Por quê? Porque eles sabiam desta profecia. Os apóstolos ouviram esta palavra de Jesus e quando viram Jerusalém cercada pelo Império Romano, os apóstolos, não é? Na ocasião, não eram os apóstolos, mas os discípulos dos apóstolos, porque a maioria já tinha morrido, não é? Com exceção do apóstolo João, levaram a igreja para uma cidade chamada Pela, além do Rio Jordão, do outro lado do Jordão, na parte oriental de Israel, na Transjordânia. E os cristãos foram salvos e não pereceram naquele ataque do general Tito, porque aquele juízo era contra os incrédulos, os que rejeitaram a Cristo. Quando Jesus voltar também, e na época da grande tribulação, muitos juízos de Deus, da ira de Deus, cairão sobre os incrédulos. Mas eu quero dizer, a igreja será salva. A igreja não será afetada pelos juízos de Deus, como o povo de Israel lá no Egito. Eles estavam lá quando as pragas caíram sobre o Egito, todas as pragas, mas aquilo que atingia os egípcios não atingia os hebreus. E no final eles saíram do Egito e ainda levaram ouro e prata dos egípcios, que não viam a hora deles irem embora para cessarem aquelas pragas, chorando pelos seus primogênitos, e por causa de todo o salário que eles não pagaram para os hebreus e os escravizaram. Deus não falha, Deus não se deixa zombar. Minha é a vingança. Tudo que eles não deram para os hebreus, eles tiveram que dar no Êxodo, e o povo de Israel saiu vitorioso, com ouro, com prata, com cânticos, passou pelo Mar Vermelho e depois caminhou em direção à terra prometida. Nós também, meus irmãos, estamos sendo atribulados neste mundo enquanto Jesus Cristo não volta, mas quando aparecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós receberemos todo o galardão, nós teremos um corpo glorificado e nós gozaremos a bênção de Deus por toda a eternidade. Bem forte, aleluia! Por isso, não se desanime com as tribulações, com as lutas, com as dificuldades. Não desanime, porque você tem uma herança que te espera lá nos céus, coisa extraordinária. E nós vamos falar sobre isso nessas próximas segundas-feiras. Então, meus irmãos, queda de Jerusalém, e depois os cristãos começaram a ser perseguidos pelo Império Romano. E aí, voltando ali a palavra de Jesus em Mateus 24, olha lá, Jesus no versículo 9, depois de ele dizer no versículo 8, todas essas coisas são o princípio das dores, Jesus diz no versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, meus amados, nestes primeiros 14 versículos de Mateus 24, Jesus está detalhando o que a palavra de Deus chama do princípio das dores.
É o que nós estamos vivendo neste momento, não é? Os cristãos foram perseguidos durante 200 anos. Quantos anos? Sabe que são 200 anos? São 200 anos. Não é pouco tempo, não. São 2 séculos de perseguição ininterrupta. E é o que Jesus disse: vocês serão perseguidos, atormentados, e vos matarão, e sereis odiados. Sinal da volta de Cristo. Ainda hoje está acontecendo isto. Aqui no Brasil, não. Pela graça de Deus, no hemisfério ocidental, poucos lugares, mas no Oriente, nos países governados por muçulmanos, na África, na Coreia do Norte, em outros lugares, a igreja é duramente perseguida e muitos morrem, muitos estão morrendo por amor de Jesus. É o princípio das dores. E nós precisamos tomar essas dores sobre nós. Nós precisamos diariamente nos lembrar de orar pela igreja perseguida. E diariamente, meus irmãos, nós temos que repreender Satanás, repreender a sua obra para querer destruir fisicamente a igreja, como ele fez desde o Império Romano. Os cristãos lançados na arena, comidos pelos leões, devorados pelos leões, queimados vivos. Mas nada disso destruiu a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque essa fé não é qualquer uma fé. Essa fé tem um autor e tem um consumador. Como é que é o nome do autor e consumador desta fé? E quem tem o Espírito Santo pode ser queimado vivo, pode ser martirizado, pode ser cerrado ao meio. Aquele que tem o testemunho do Espírito Santo no seu coração, ele jamais negará a Cristo como aqueles cristãos não negaram. E este princípio de dores envolve guerras. O mundo está sempre em guerras, rumores de guerras. Tivemos no século passado 2 grandes guerras mundiais. Milhões de pessoas morreram. Tivemos peste bubônica, peste espanhola. Estamos tendo pestes ainda hoje no Brasil. Aquele miserável daquele mosquitinho, não é? Transmite tantas pestes, e agora até a febre amarela está voltando em cidades do interior de Minas, ligados ao meio rural. Então, são sinais da volta de Cristo, terremotos. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo está em convulsão. Nós tentamos levar uma vidinha tranquila, organizada, né? A gente procura o máximo possível não sair da nossa zona de conforto. Mas olha, irmãos, nós temos que entrar na guerra. Há uma guerra em curso. E por isso, Efésios 6 diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, porque há uma guerra em curso. E estas situações matando, destruindo, fome, bilhões de pessoas passando fome no mundo inteiro, refugiados, lançados fora de suas casas, de seus países, sem ter casa, sem ter lugar para descansar, sendo rejeitado pelas nações, e terroristas se enfiando no meio desses refugiados para destruir vidas, e esse Estado Islâmico, essa coisa infernal, não é, destruindo pessoas inocentes, cortando cabeça de reféns, e tanta miséria, meus irmãos. São o princípio das dores. Ainda não é o fim. Jesus ainda não
não vai voltar enquanto outros sinais não se concretizarem. É verdade que Deus pode fazer todos os sinais se realizarem num dia, porque 1000 dias para o Senhor é como um dia, e um dia Ele pode esticar por 1000 anos, não é? Mas Jesus e o apóstolo Paulo, muitas vezes, preveniram a igreja: olha, não fiquem afobados, não fiquem agitados, como se o dia do Senhor já estivesse para acontecer. Ainda estes sinais precisarão acontecer. Agora, Deus é o Todo-Poderoso, o Soberano, e da noite para o dia, o que falta para acontecer, Ele pode fazer acontecer. Pode ou não pode? Toda a glória seja dada a Ele. Então, meus irmãos, esta é a primeira parte destas ministrações, o princípio das dores. E nós vamos entrar agora na segunda parte da ministração desta noite, que falam sobre a agenda de Deus, a grande tribulação que vai começar, cremos que vai começar muito em breve, no cumprimento das 70 semanas de Daniel. Agora, olha aqui um minutinho para mim, por favor. Deus revelou ao profeta Daniel a agenda que ele tinha para consumar todas as coisas, para implantar o seu reino aqui na terra, para destruir o pecado e todo o mal na vida do universo. Deus revelou isto para Daniel, e está lá em Daniel capítulo 9, versículo 23 a 27. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, logo depois do livro de Ezequiel, está o livro de Daniel. E olha que coisa, que revelação extraordinária que Deus deu para Daniel, e que Jesus Cristo agora vai falar sobre estes tempos terríveis que virão em breve, com a semana de 7 anos que envolve a grande tribulação. Olhe lá, Daniel capítulo 9, a revelação de Deus para Daniel através do anjo Gabriel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olhe o programa de Deus, presta atenção. 70 semanas, para quê? Podemos ler em voz alta o final do versículo 24, para quê? Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Que coisa tremenda, Deus não perde o foco. O projeto dele não é outro, senão extinguir a transgressão, acabar com os pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna para mim e para a sua vida e para todos os que creem. E então ele diz no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem que Artaxerxes deu para os judeus voltarem para restaurar Jerusalém, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém nos tempos de Esdras e Neemias, até o Messias, até a chegada de Cristo, até a sua morte, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos revela, e quando a Bíblia fala de 70 semanas, são 70 semanas de anos. Então, cada semana significa 7 anos.
Então, 70 semanas, 70 vezes 7, quantos anos são? Quanto? 490 anos. E segundo os estudiosos da Bíblia, como está lá no slide, já se passaram 483 anos até a morte e a ressurreição de Cristo. Então, você tem que multiplicar 7 por 70, 70 por 7, ali diz, olhe lá no versículo 26, primeira contagem é 62 semanas, mais 7 semanas, no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, mais 62 semanas. Quanto é 62 mais 7? 69. E multiplica 69 por 7. Vai dar quanto? 483 anos. Olha, agora presta atenção nisso. Só que, quando atingiram-se os 483 anos até o Messias, Deus parou o cronômetro. Igual o juiz de futebol. Quando tem o tempo técnico, quando tem jogo de muito calor, chega um determinado momento, mais ou menos 25 minutos por aí, tempo técnico, para a turma beber água, se refrescar, ele para o cronômetro. Deus, quando Jesus Cristo volta aos céus, ele para o cronômetro. Por quê? Porque agora, com o derramar do Espírito Santo, começa a era da igreja. E Deus dá um tempo na sua agenda para que a igreja cumpra a sua missão de anunciar o amor de Deus, o Evangelho de Cristo, e para que os povos de todas as nações, tribos e línguas possam se converter. Então, as 70 semanas não se cumpriram. Já se passaram 69 semanas, exatamente 483 anos. Você pega qualquer Bíblia que tenha comentários, Bíblia de estudos, a Bíblia Plenitude, por exemplo, que eu acho a melhor em todos os sentidos para isto. Você vê lá, a interpretação está ali no rodapé do capítulo 9 de Daniel. Esses cálculos históricos são coisas históricas, não é invencionice de um biruta, de um louco, de um lunático, de um fanático. Está contabilizado na história, desde a saída, desde o decreto do imperador Artaxerxes, em 445 a.C., até Neemias, e depois a reconstrução, e depois mais 400 anos a vinda de Cristo, seu sacrifício, contado, 483 anos. E por que não acabou? Por que está faltando uma semana? Porque Deus parou a contagem para abrir o espaço para o tempo da igreja, um mistério, como Paulo escrevendo aos Colossenses diz, um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora veio à luz, que é o Evangelho sendo pregado, Cristo sendo anunciado, e a grande mensagem, Cristo em vós, a esperança da glória. Não há mais judeus nem gentios, de ambos os povos ele fez um só, é a igreja, é a noiva do Cordeiro agora, como o grão de mostarda, crescendo, enchendo a terra, mesmo contra todas as oposições, contra o Império Romano, contra o Império Soviético, o comunismo, contra o nazismo,
contra o pós-modernismo, contra todas as filosofias que se levantarem, sistemas políticos, pode perseguir, pode matar, pode fazer o que acontecer, a igreja jamais será destruída, porque o dono dela disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o nome do Senhor. E então, meus irmãos queridos, falta uma semana. E essa será a última semana que daqui a pouco Deus vai começar a contagem. E serão os 7 anos que faltam. Serão retomados no início da grande tribulação, com a abertura dos 7 selos. Olha, veja para terminar aqui, Daniel, veja lá. O versículo 26, quando ele diz que o Messias não será mais, ele diz, olha lá, a profecia da destruição de Jerusalém, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, como Jesus disse. Estão determinadas as assolações. Olha, já versículo 27, já está falando do anticristo, que nós vamos falar sobre ele segunda-feira que vem. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. A grande tribulação vai durar 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora volte para Mateus, para Jesus. Capítulo 24. Jesus faz referência a exatamente esse texto. Diga aleluia. Tudo na palavra de Deus se completa. Tudo na palavra de Deus se integra, é uma coisa extraordinária. A profecia de Daniel falando da queda de Jerusalém. Jesus fala dela quando chora, e 70 anos depois de Cristo, Jerusalém é completamente destruída. Agora, quero dizer uma coisa que eu me esqueci de falar nessa primeira parte. A volta dos judeus para Israel. Essa também é uma das profecias que mais indicam a proximidade da volta de Cristo. A volta dos judeus, no dia 14 de maio de 1948, a ONU reconheceu a existência do Estado de Israel. Israel passou a ser novamente reconhecido como nação, e os judeus voltaram, estão voltando, e cada vez estão voltando mais para Israel, porque é profecia da palavra de Deus, é sinal da volta de Cristo. Viu, queridos? Diga para o seu irmão, alegre-se, seu rei está voltando. As profecias estão se cumprindo. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E lá em Mateus 24, leia lá comigo 24:15, Jesus fala desta profecia de Daniel, das 70 semanas, quando ele faz menção àquilo que nós acabamos de ler. Mateus 24:15, quando, pois, vocês virem que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, fujam. Foi o conselho que Jesus deu, fujam, porque as coisas vão ficar muito apertadas. Mas agora vamos para Apocalipse, meus irmãos, vamos ver como é que João viu o início desta grande tribulação na revelação extraordinária que Jesus deu para João na ilha de Pátimos. Tudo vai se completando, a palavra de Deus tem um só autor, embora seja escrita por muitos homens, mas é um só autor, que é
o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Apocalipse capítulo de número 6. Agora, João está lá no céu, depois dele receber as cartas de Jesus para as igrejas da Ásia, e no versículo 4 ele vê a glória do Pai, no capítulo 4 ele vê a glória do Pai, no capítulo 5 ele vê a glória do Cordeiro. E agora o Cordeiro de Deus toma o livro da mão do Pai e começa a abrir os selos para desatar os últimos acontecimentos que precederão a volta dele, Jesus Cristo, a este mundo. E então, meus amados, capítulo 6, começa lá. Diz lá o item 4 deste slide: a grande tribulação começa com a intensificação das primeiras dores, essas que nós estamos passando agora, com a ação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E então começa: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então agora nós vamos começar a ver os significados dos cavaleiros do Apocalipse. E esse cavalo branco significa a pregação e o triunfo do Evangelho, mesmo em meio aos juízos de Deus e à perseguição do anticristo à igreja. Este cavalo tem a cor branca, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, muitos comentaristas da Bíblia, às vezes, discutem o significado desse cavalo branco, mas muitos outros, e eu penso igual a eles, não tenho dúvida que mostra que no meio da grande tribulação e na intensificação dos juízos de Deus, a igreja vai estar pregando o Evangelho, anunciando Cristo, como foi na época das perseguições do Império Romano. A igreja não parou. Desde Atos capítulo 4, quando houve a primeira perseguição, os judeus do Sinédrio ameaçaram os discípulos não falarem mais no nome de Jesus. Os discípulos saíram de lá, se reuniram com a igreja toda, e eles não tiveram dúvidas, eles oraram, eles não fizeram acordo, eles não se intimidaram, eles não disseram: vamos ficar quietinhos, vamos nos esconder, vamos obedecer às autoridades. Eles disseram: Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos que falemos do Evangelho com ousadia, enquanto estendes a tua mão para operar sinais e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. E quando eles acabaram de orar, aquele lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram o Evangelho com ousadia. Vai acontecer isso também. Então, este cavalo branco representa o triunfo do Evangelho, mesmo em meio ao juízo de Deus e à perseguição de Satanás. Agora vem o próximo, versículo 4, o cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Guerra, meus irmãos. As guerras vão aumentar. As guerras vão matar mais gente. Depois vem o terceiro selo, que é aberto no versículo 5, e aparece o cavalo preto. O João ouve a voz: vem ver, e um cavalo preto, e sobre ele estava sentado um que tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro.
e não danifiqueis o azeite e o vinho, que eram alimentos básicos para o povo daquela época no Oriente. Então, meus irmãos, guerra, aqui está falando de fome. Hoje em dia, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. E esta fome vai aumentar. E vai haver uma grande carestia, porque cada vez menos os homens estão produzindo alimentos, falta de água, terrenos ficando desérticos, usando cereais para fazer combustível. E a fome vai aumentar. E essa profecia aqui, meus irmãos, transformada em moeda corrente, uma medida de trigo por 1 dinheiro, significa que 1 quilo de farinha, quanto custa 1 quilo de farinha hoje, trigo? Quanto? Aquela mais especial, reserva, custa 5 paus, por aí. Mas nesse tempo, 1 quilo de farinha vai custar R$32. Transformando este dinheiro em nossa moeda. Você imaginou? A fome, a carestia. Agora pense, meus irmãos, não é só a fome em si, a guerra. Imagine o que isto provoca de agitação nas multidões. As pessoas sem ter o que comer, as pessoas vivendo angústia. Nós estamos vendo a Síria sendo destruída por uma guerra interna, que o Irã se meteu, a Rússia se meteu, a Turquia se meteu, os Estados Unidos, todo mundo. Que terrível está acontecendo com a Síria. Imagine isso acontecendo em muitos outros lugares. Como é que o povo vai ficar? Agitado, manifestações, passeatas, depedração. O ambiente do mundo vai ficar muito mais agitado, refletindo este juízo de Deus sobre a humanidade. E depois, meus amados, o 4º selo é aberto no versículo 7, e agora é um cavalo amarelo. E que estava, versículo 8, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Que a morte e o inferno estão sempre juntos. É uma dupla infernal, com o perdão do trocadilho, não é? Foi-lhes dado poder, olha lá, para matar a 4ª parte da terra. 4ª parte da terra. Hoje somos quantos habitantes nesse mundo? 7 bilhões de pessoas. Então, 25%, diz 4ª parte é 25%, não é? Então, você imagina quantos são? Quantos bilhões? Quase 2 bilhões ou mais serão mortos. Pense no ambiente que haverá no mundo. Não pegue isto isolado, pense nas famílias em luto, no desespero das pessoas, vendo seus entes queridos morrendo aqui pela ação do cavalo amarelo, que diz a palavra de Deus. Foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Feras da terra aí envolve esses insetos aí também, não é? São agentes de destruição. Então, meus queridos, é o início da grande tribulação. Todos nós temos passado por tribulações, não é? Sabemos o que é isso. Mas essa tribulação não virá sobre a igreja. Essa tribulação é sobre o ímpio, sobre aquele que rejeitou, está rejeitando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é sobre a igreja. A palavra de Deus nos mostra nos evangelhos que, pela fé em Jesus Cristo, nós já passamos da morte para a vida, e sobre nós não repousa mais a ira de Deus.
Então, essa ira não é sobre a igreja. Daqui a pouquinho nós vamos ver a providência divina selando os servos de Deus na sua testa para que esses juízos não caíssem sobre eles. E completando aqui mais 2 selos, o 5º selo não é um juízo, não é uma praga. João tem uma visão das almas dos que tinham morrido, não é, por amor ao testemunho de Cristo. Estas almas estavam debaixo do trono de Deus, debaixo do altar, melhor dizendo, versículo 9, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Serão aqueles que vão ser mortos pelo anticristo e que estarão clamando debaixo do altar de Deus por justiça. E olhe lá, qual é a resposta do Senhor? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E agora vem o 6º selo. Meus irmãos, agora é um ponto importante que eu quero explicar aqui para vocês. Poderiam fazer o favor de olhar aqui para o pregador? João tem uma visão, quando abre o 6º selo, ele tem uma visão do dia da volta de Cristo, do que vai acontecer no dia da volta de Cristo. Por quê? Para você entender Apocalipse, você precisa considerar que ele atua em 2 níveis, nos acontecimentos aqui na terra e nos acontecimentos no céu. Aqui na terra é um depois do outro, não é? Vem a queda de Jerusalém, a perseguição, vem guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, etc. Depois vem a grande tribulação, e um cavalo depois do outro agindo na terra. Agora, João, ele intercala isto que está acontecendo na terra, os juízos de Deus, com cenas de coisas no céu. No céu não tem tempo. No céu não tem uma coisa, acontece agora, depois de 24 horas. Estamos na eternidade. Lá não há dias, semanas, anos, não é? As coisas estão patentes aos olhos de Deus. Tudo que já aconteceu, que está acontecendo e vai acontecer, já está lá, nos céus. Porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é quem, muitos séculos antes, anuncia o que vai acontecer e as coisas já estão prontas. Então, quando você vê João vendo coisas lá nos céus, não quer dizer que estejam acontecendo ali, não é? Depois do cavalo amarelo vai acontecer tudo isso que João vê no 6º selo. Não, João tem uma antecipação daquilo que vai acontecer no dia da volta de Cristo. Então, por isso que às vezes a leitura do Apocalipse, se nós não tivermos essa informação, fica meio confusa. Porque você está aqui, não é, vendo as coisas, o juízo de Deus, a ação dos cavalos, dos cavaleiros, e de repente você vê as coisas no céu maravilhosas, lindas, extraordinárias. Não é que estejam acontecendo naquela hora, é que vão acontecer na nossa história, no nosso dia a dia, no nosso tempo, mas já está definido lá nos céus, já está consumado, e João tem acesso, e olha o que ele vê quando abre o 6º selo. Olha lá, versículo 12 de Apocalipse 6. E havendo aberto o 6º selo, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se, olha lá, negro,
É um dos sinais do dia da volta de Cristo. O sol ficará negro e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalado por um vento forte. Tudo isto vai acontecer no dia da volta de Cristo. Não está acontecendo na terra agora. Versículo 14. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. É o que eu disse para vocês na abertura desta mensagem. Tudo vai ser abalado. A volta de Cristo não é um acontecimento qualquer. O universo vai ser abalado. E então, olha aí, o efeito disso nos homens. Versículo 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém? Vamos ficar em pé, meus amados. Este dia vem ardendo, diz o profeta Malaquias. Este dia, o dia do Senhor, está vindo como uma fornalha, como um fogo que está se revolvendo nos lugares celestiais, bilhões de anos-luz, talvez, mas que vão chegar no momento certo. Quantos querem estar preparados para este dia maravilhoso? Você trouxe visitas aqui hoje, tem gente que está aqui, é a primeira vez que veio hoje aqui nesta comunidade. Temos algumas pessoas, sejam muito bem-vindos, e voltem na segunda-feira que vem. Mas tem culto na quarta, no domingo de manhã, no domingo à noite, né? Tem as células, amanhã tem reunião de liderança, não é só para voltar segunda-feira. Aqueles que têm esses desafios já sabem, não é? Mas se você deseja estar preparado para esse dia maravilhoso, eu quero falar sobre isso nessas próximas segundas-feiras. Jesus estabelece 4 condições para aqueles que se dizem servos de Deus. Em Mateus 24 e 25 mesmo. A primeira condição é que estejam cheios do Espírito Santo. Não sejam como as virgens loucas, que quando o rei chega, estão com as suas vasilhas vazias. Enchei-vos do Espírito. É a mensagem que o pastor Carlos Alberto pregou ontem sobre Efésios. Deus já nos deu todas estas bênçãos. Só não é santo quem não quer. Só não é livre do pecado e cheio do Espírito Santo quem não quer. Quem não leva a sério as coisas de Deus. Porque Ele já nos deu tudo o que era necessário, a vida e a piedade, diz o apóstolo Pedro. Então não haverá desculpa para aqueles que se chamam crentes, no dia que Ele voltar, não estarem cheios do Espírito Santo. Não haverá desculpa. Serão rejeitados pelo Senhor. Segunda condição é que estejam multiplicando os seus talentos. Que estejam buscando a Deus, querendo mais de Deus, como nós cantamos no começo. Tenho sede de Ti, fome de sede de Ti, e quero ter mais dons, quero ganhar mais vidas. Que aquele que não multiplica os seus talentos será também lançado nas trevas. Terceira condição, que esteja servindo o seu próximo.
Ai daquele servo que quando o Senhor voltar, ele estiver espancando, tratando mal os seus conservos. É a sua família, são os seus irmãos, é a sua célula, é a sua igreja, pastores. E a última condição é que, para que naquele dia nós possamos ser aprovados pelo Senhor, e sermos glorificados juntamente com Ele, ganharmos um corpo glorificado e nos tornarmos igualzinho que Ele é. A quarta condição é que você esteja cuidando do pobre, da viúva, do órfão, do que está preso, do que está nos hospitais, do que está nu, dos refugiados, como a fundação fez um jantar para os refugiados no Natal do ano passado. Estive nu e não me vestistes, tive fome e não me deste. Quando, Senhor? Quando não fizestes a um desses meus pequeninos, a mim não fizestes. Olha, eu vou te dizer uma coisa para você, não são as boas obras que nos salvam, nós somos salvos pela graça. Mas vou dizer outra coisa para você, mas sem as boas obras você não é salvo. Perceba, não são as boas obras que nos salvam, mas se você não tem boas obras, é prova que você não é salvo. Deu para entender? É a graça que nos salva, mas a prova que somos salvos é o amor de Deus derramado em nossos corações, pela família, pelos irmãos, pelos perdidos e pelos pobres e necessitados. Então, meu irmão e minha irmã, aproveite hoje, esta semana, este mês de fevereiro, as segundas-feiras que estamos falando sobre a volta de Cristo, e vamos colocar a nossa vida em ordem. É uma oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando, e ao final desta série, você há de estar muito mais santo e mais cheio do Espírito de Deus. Quem crê nisso, diga aleluia.